Eu cumprimento a todos os nossos amados ouvintes e irmãos apostólicos com a paz de nosso Senhor Jesus, desejando que a bênção do nosso Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, na comunhão do seu Divino Espírito, a bênção de Jesus, nosso Senhor, seu Filho amado, nosso Salvador, bem como a bênção de Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e Mãe de todos os filhos de Deus, esteja sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Também desejo que o amparo, a proteção e a unção divina, que a Santa Vó Rosa do Espírito Consolador e o santo e querido irmão Aldo, Supremo Pastor, aquele santo profeta, a quem Deus deu a incumbência de cuidar de todos nós, que aqui estamos ainda habitando num corpo físico na terra, que a bênção, o amparo e a proteção destes santos esteja sobre todos os nossos amados ouvintes e irmãos apostólicos. Vamos hoje refletir sobre uma palavra muito importante, dita pelo apóstolo São Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e verso 19, onde ele disse, após ter curado um coxo que ficava sempre pedindo esmola na porta do templo, em nome de Jesus, com o poder que Jesus havia lhe dado, ele curou este aleijado, que entrou com ele e São João pelo templo, alegre, agradecendo a Deus pela saúde que havia recebido. As pessoas todas que estavam no templo começaram admiradas, vendo o que aquele coxo havia recebido, aquele aleijado havia alcançado, se aproximaram de São Pedro. Então São Pedro mostrou que quem curou aquele homem foi Jesus, aquele mesmo que o povo havia condenado. E no final da sua preleção, o amado apóstolo São Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Eu quero que os irmãos entendam muito bem, principalmente essas duas palavras desta mensagem: o que é arrependimento e o que é conversão. Porque sem ter isto mesmo interiorizado no seu espírito, é impossível que o tempo do refrigério venha. E que Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima estejam sempre presentes na vida dos amados ouvintes e irmãos apostólicos. Arrependimento é um sentimento profundo que uma pessoa sente na alma quando entende que o caminho que ele estava seguindo estava lhe levando à perdição. Estava atrapalhando a sua vida com Deus, estava lhe tirando o direito de ser chamado filho de Deus. Então, entendendo estas coisas, se arrepende de ter trilhado este caminho e tem o desejo no seu interior de abandonar estas coisas. E aí pede perdão. E então, no momento em que existe esse arrependimento sincero, em que verdadeiramente a pessoa não quer mais agir daquela forma, arrependido, ela deseja trocar de caminho. Ela sente o desejo, mas ainda não tem a força devida. Por isso que no momento deste arrependimento, Jesus e a Santa Vó Rosa dão para ela uma parte da unção do Divino Espírito, que é chamado de batismo com o Espírito Santo, para que a pessoa possa perceber que ela está sendo agraciada pelo arrependimento. O segundo passo que a pessoa precisa e que é urgente para a vida de todos é que verdadeiramente ela se converta. Mas alguns acham que se converter é dizer eu aceito Jesus e acabou. Não, não é só dizer, mas é preciso querer. Querer o quê? Querer abandonar aquela vida e trazer uma mudança no seu interior, para que Jesus possa entrar no seu espírito, lhe ajudar a enxergar o erro, lhe dar força para que deixe aquele caminho errado, aquelas atitudes que muitas vezes eram prazerosas para você. Para o nosso ouvinte,
que hoje arrependido não quer mais aquilo porque sabe que desagrada a Deus. E então ele luta para mudar a sua própria natureza, o seu eu. E quando a pessoa faz estas coisas, ela abre o seu espírito para que Jesus possa se fazer cumprir na vida desta pessoa. Uma palavra muito importante que São João registrou no livro de Apocalipse, no capítulo 21, e versículo 5. Eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando a pessoa se converte e começa a lutar para abandonar aqueles sentimentos ocultos que estão no seu espírito, muitas vezes vontade de agir, de fazer algumas coisas que são desagradáveis a Deus, e ela, entendendo isso, luta para transformar. Então ela abre o seu espírito para que a Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, possa entrar e te ajudar a vencer estas tentações, vencer este desejo de pecar, muitas vezes coisas que lhe trazia prazer, mas um prazer físico que manchava a sua alma com o pecado. Por exemplo, os vícios de beber, de fumar, de jogar, são coisas que dão prazer momentâneo e que fazem parte na natureza da pessoa que gosta de pecar. E para ela se converter, ela precisa deixar destas coisas. Ela precisa passar a ser humilde. Se era uma pessoa briguenta, ela passa a mudar, ser humilde, ser mais paciente. Então, quando ela vai mudando as suas atitudes e se esforçando para que a natureza do seu espírito fique mais perfeita, ela vai dando provas para Jesus da sua conversão, quer dizer, do desejo de mudar de comportamento. É por isso que está escrito pelos profetas como um renascimento. A pessoa renasce para uma nova vida, como uma outra pessoa. E então Jesus pode transformá-la de uma pessoa pecadora para filha de Deus. E com isso, então, a pessoa vai merecendo, como ela se esforça para cumprir, para provar a Jesus a sua conversão, provar a Deus que realmente não quer mais o pecado, o que é chamado na Escritura como conversão, ela vai merecendo mais, ela vai se aproximando mais de Deus. Ao se aproximar mais de Deus, por renunciar àqueles prazeres pecaminosos, desagradáveis a Deus, Deus vai lhe dando mais santidade, vai lhe ajudando a alcançar a imagem e a semelhança de Deus. E alcançando isso, ela vai alcançando mais santificação. E com esta santificação, ela vai conquistando mais mérito à graça de Deus. E então o céu pode continuar lhe ajudando cada vez mais. Ela vai sentir o prazer, a paz pelo seu esforço que o céu trouxe para a sua vida. As suas orações passam a ser ouvidas. E então a pessoa vai tendo estímulo para obedecer melhor. Quanto mais obediente, mais próximo de Deus, mais santificação vai tendo, mais mérito vai alcançando, mais graça vai recebendo. Daí então haver um ciclo constante para que a pessoa possa ser muito abençoada. E Deus tem muito para dar. A Santa Vó Rosa foi preparada por Jesus para ser o outro consolador, exatamente para cuidar daqueles que estão aqui na terra, para nos tornar participante de toda a glória de Deus, para que nós pudéssemos ver a manifestação desta glória no nosso meio. Todos os milagres que a Santa Vó Rosa tem feito, que são anunciados no nosso programa, nas nossas reuniões, é a manifestação da glória de Deus e do seu poder. E isto também é uma honra para que aquele que é convertido sinta a felicidade e a paz que o céu pode trazer para cada um. Prezados ouvintes, vejam que essas duas partes anunciadas pelo apóstolo São Pedro, arrependei-vos e convertei-vos,
para que os pecados possam ser apagados. E este pecado sendo apagado, vai lhe dar mais pureza na alma, vai ligar mais, vai tornando os prezados ouvintes a imagem e semelhança de Deus. É por isso que isso tem que acontecer não só uma vez, mas é uma luta que deve ser constante na vida do Filho de Deus, para que ele saiba, cuidando do seu espírito em primeiro lugar, abraçando esta carreira de fé e ouvindo com atenção os ensinos que esta igreja lhes dá, possa lhes ajudar, à medida que o tempo vai passando, possa lhes dar o direito de receber cada vez mais da graça de Deus, da graça de Jesus e do Consolador. Creiam nesta palavra, entendam a importância de ter o seu espírito santificado. Para isso acontecer, é necessário que haja essas duas coisas, o arrependimento e a conversão. E ninguém pode se converter estando no pecado, precisa se arrepender para poder se converter. São duas coisas importantíssimas que precisam estar agindo constantemente na nossa vida para nos dar a santificação. Creiam, se esforcem, e a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima poderão lhes dar muitas vitórias e abençoar muito a sua vida, lhe trazendo do céu a paz, o amor e a felicidade. Amém.